E nós vamos falar sobre a lei de amor. A gente tem que pensar algumas coisas. Será que vai conseguir acertar? Então, nós temos aqui na instrução dos Espíritos, amar ao próximo como a si mesmo, nós temos a lei do amor, assinado por Lázaro, em 1862, em Paris. O Espírito assinou Lázaro. E aí ele vai nos falar que o amor tem três, vamos dizer assim, três níveis, que a gente precisa, eu diria, desenvolver. Ele diz assim: em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Óbvio que esses três níveis aí, cada um de nós podemos analisar, Até vou passar como lição de casa, Será que nós estamos nos instintos? Aí cada um aqui tem que se analisar, não precisa nem passar para ninguém, tem que ser mesmo. E pode ser que a gente até erre na análise. Ok? Será que a gente está nessa aí de um pouco mais avançado, mais corrompido, e a gente só tem sensações com relação ao amor? Ou nós já estamos, não necessariamente não no nível de Jesus, mas nós já começamos o amor purificado, mais avançado, onde a gente já começa a ter uma percepção de que nós fazemos parte vamos dizer assim, não só da humanidade, mas do mundo como um todo, com todos os seres que existem, que a gente vê, e todos os que a gente não vê e nem faz ideia que existem. Porque há tanta coisa que a gente não faz nem ideia que existe, e existe. É que a gente não chegou lá ainda. Então, eu acho que se quiserem fazer um exercício, e se quiserem ler, está no capítulo 11, Ele está no capítulo 11, logo na primeira instrução dos Espíritos. Aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Com relação aos instintos, eu peguei um aqui que não é muito raro as pessoas, porque muita gente lê muito o Emmanuel, Luiz Emmanuel, até pela grande divulgação que a FEB fez. E também por ser mais próximo da gente, Principalmente nós, os mais antigos, com certeza lê os romances de Emmanuel, que são fantásticos, sugiro que leiam, Porque tem muitos romances hoje. Me perdoa, pega Emmanuel, dá uma lida, começa pelos romances sensacionais. Umas coisas fantásticas. Os de hoje água com açúcar. Alguns com cara de alta ajuda, quando na realidade o Espiritismo já te alta ajuda, se você quiser. Não precisa de romance. Mas não é proibido ler, pode ler qualquer um. Mas sugiro também que acrescente, quem gosta de ler, coloca aí há 2000 anos, Paulo Estevam, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, e depois os de mensagem, muitos às vezes até ler. Esse livro aqui é assinado por Vinícius, mas nem eu sabia que o nome dele não era Vinícius, é um pseudônimo, o nome dele é Pedro de Camargo, nascido em Piracicaba, aqui pertinho, não é tão distante de nós, na região. Nascido em Piracicaba, em 1878, e aí ele escreveu esse livrinho aqui, Entorno Doméstico. Só que ele não alisa, ele não brinca em serviço, Ele começa dizendo assim: o homem conhece muitos amores. Amor materno, filial, conjugal, amor fraterno, de irmãos, amor platônico, amor da pátria, amor divino, etc, etc. E talvez isso mesmo ignore o que seja um amor propriamente dito. Porque sempre tem um adjetivo, um amor com adjetivo, amor de mãe, amor de pai, amor de irmãos, amor de amigos, Então,
gente acaba se perdendo. O amor sem complementos, desacompanhado de todas as adjetivações, essa força que preside a harmonia do universo, o amor simplesmente é amor. Né? Aí ele vai falar algumas outras coisas, como por exemplo, aquele que se denomina conjugal, quer dizer, o amor conjugal, responde quase sempre pelos divórcios e pelas tragédias domésticas. Não é? Não raras vezes sanguinolentas. Então a gente vê, por exemplo, uma maluquice completa que a gente faz, né? A mídia faz isso, né? Já aconteceu casos há décadas atrás, por exemplo, de mostrar camarada manteve refém a namorada que disse não para ele. Em algum momento ele não se reconheceu não. Ele invadiu a casa e acabou assassinando a namorada e se matando. Tantos outros casos. E aí coloca-se lá, né? O crime é amor passional. Coloca amor. É a capacidade de dizer amor. Eu pergunto, por que será que eu não está tão maluco do jeito que está? Porque a gente não está se entendendo nem o que significa o que eu estou falando. A gente fala de amor e a gente se perde no processo. A gente nem sabe. E quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qual que é o caminho certo? Tranquilo. Então, para que eu fale, peraí, como é que eu vou conseguir desenvolver o amor dentro de mim? É um exercício que precisa ser feito. Urgente. Diga-se passagem, me perdoe, mas já é o tempo. Aí, como é que você faz? Você precisa primeiro saber o que é. Se você não sabe, porque você ouve falar de um jeito, outro, você fica perdido. E a própria sociedade, você recebeu essas informações. Você fala, amor de mãe é o mais puro do mundo, não sei o que. Não, o mais puro que eu vi foi de Jesus. E ele não foi nem pai nem mãe de ninguém. Pelo menos assim diz. E ao que tu me diga, ele não teve filhos, não se casou, etc. e tal. Não teve amor conjugal, não. E com certeza, com relação a sua mãe, seu pai e seus irmãos, ele só teve amor. Não tem esse negócio de amor fraternal, amor de não, ele não teve isso, com certeza. Porque ele não tinha essa visão tão tacanha que nós precisamos. Amor aqui, o amor de a gente fica repartindo o negócio, quando o amor é coisa universal. Por isso que a gente se perde. A gente não sabe amar. Porque a gente não sabe o que é de fato. Olha só, é tão doido, não é? Que aqui no Brasil, nós pegamos uma expressão italiana e trouxemos para nós. Em italiano é fare l'amore. Em português foi traduzido por fazer amor. As novelas, os filmes exploram isso enormemente. O que quer dizer fazer amor? Não tem nada de amor, é sexo. Que até pode ter amor no meio. Mas a expressão fazer amor, que os italianos usaram, né? Fare l'amore, significa sexo. Por simplesmente isso. Que é um ato animal biológico. E que não necessariamente tem nada a ver com amor. Pode ter amor no meio, mas não necessariamente. Então, veja que nós chegamos a um ponto de transformar algo que pode ser puro em algo que tem a função de reprodução, mas que depois se escangalha o negócio e o negócio começa a virar sensualidade. Então, não sei aonde cada um de vocês está, ou eu, cada um vai analisar. Mas a maioria de nós, com certeza, estamos aqui, mais avançado e corrompido só tem sensações. A maioria de nós vivemos numa sociedade sexista. São duas coisas na sociedade que está bem claro. É uma sociedade sexista e extremamente violenta. Não é brasileiro que estou falando da humanidade toda. Mesmo aqueles países bonitinhos, tudo certinho, né? Que as pessoas cumprem regras e tal, pode ser um pouquinho melhor. Mas essas coisas estão lá dentro, embutidas. Ok? Então, nós estamos aí. Aí pode ver que as mídias exploram enormemente a sexualidade. De todos os jeitos, exploram isso, expõem isso de todas as maneiras. Então, com certeza, como explora, como já usa, veja, avançado, está avançado, mas corrompido. Então quer dizer que já tem inteligência, elabora as coisas, mas está corrompido. Então se mistura com sensações. E sensações são uma coisa física, não espiritual.
Então, isso é complicado. Daí, a gente vai para algumas coisas interessantes. Né? Eu fui pesquisar o seguinte, como é que se fala em hebraico e aramaico. Eu descobri que é a mesma palavra, é o mesmo, né? Porque Jesus falava em aramaico com o povo, que era a língua do povo, vamos dizer assim. Né? E o hebraico já é mais o intelectual. Mas ele falava as duas. Só que a palavra amor, ela é a mesma para as duas línguas. E significa, a pronúncia é ahava. Essa é a palavra que significa amor. Que para eles era amor filial, né? De pais e filhos, se eu não me engano, fraterno e divino. A palavra significava essas três coisas. Lembrando nós que quando Jesus falava isso, ele só falava no único sentido, no divino. Aqui, ó. Quando você fala aqui, ó, instruído e purificado em sentimentos. Então Jesus falava no nível divino. Não é? Ele já não falava nem no campo do instinto, nem no campo das sensações. Falava do amor divino. Aquele amor em que o indivíduo que ama, ele, se ele estiver passando na rua e tiver uma casca de banana no chão, se ele estiver passando e ele vê, ele joga fora aquela casca de banana. Porque ele sabe que ou ele mesmo ou alguém pode pisar e até mesmo pode até vir a falecer, porque o desencarne, porque se você escorregar, está distraído, escorrega, bate a cabeça, tem um traumatismo grande, você pode vir a desencarnar ou ficar tetraplégico. Pô, isso da vida, uma casca de banana. E quanta gente não joga? Então quem ama, ele tira a casca de banana, ele não joga nunca, não é? Estou falando de coisa simples, é assim que começa. Porque não adianta a gente querer, não, eu vou amar a humanidade, coitado, os ventos derrubou todo mundo lá, tem um monte de ferido, tá, não sei o quê. A gente fica, aí eu não cuido nem de mim mesmo, não me amo nem a mim mesmo, não me cuido, e não cuido dos que estão ao meu derredor. Por isso que Jesus disse amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, eis o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, portanto, está no mesmo nível, ok? Está no mesmo nível. Porque nós estamos falando de amor meu para Deus, não estou falando dele para nós, que aí é outro nível. Então, eis o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Significa, ele só separou os dois, né? Ele disse que é semelhante. E mesmo assim, amar a si e ao próximo está coladinho. Se um indivíduo odeia a sua vida de alguma forma, não gosta, é óbvio que ele não se ama. Consequentemente, ele não vai amar o seu próximo, ele não vai amar muito menos ainda a Deus que ele nem vê. Ele nem acredita, um indivíduo desse nem acredita em Deus. Então não. E aí, Jesus de Nazaré disse umas coisas legais. Ele disse assim, eu gosto dessa. Ele já no final ele fala para os seus discípulos, olha, vocês serão reconhecidos como meus discípulos por muito se amarem. Ou seja, essa, vamos dizer assim, é a logomarca, né? As firmas não têm logomarca, a Volkswagen lá, da desenho, não é? E todas as montadoras, e a Apple, e a Microsoft, todas as empresas têm logomarca, não é? No tempo de Jesus, Roma tinha a águia, era o símbolo de Roma. O símbolo judaico normalmente é aquele castiçal de 7 velas. Ok? São símbolos, logomarcas. Então, Jesus disse que a logomarca, que o símbolo, que a marca que ele estava propondo você só pode ser chamado meu discípulo se muito se amar. Ele não disse para amar os outros lá fora, no mundo gentil, o grego, não sei o que, o romano, não. Ele está falando muito se amar os que estão próximos. Primeiro, automaticamente com isso você vai começando a amar os outros também. É assim que começa. Agora não adianta nada. Coitado, lá na África, passando fome, necessidade. O pessoal em guerra, não é? Sendo destroçado, isso sem dúvida nenhuma, é horrível. Mas, de repente, tem um ente querido seu
perto de você e você nem percebeu que ele está doente, ou ele pode estar com algum problema psicológico, porque a doença que aparece no ferimento é fácil, mas as doenças da alma, essas, muitas vezes não se manifestam, é preciso uma sensibilidade. Mas na convivência não é possível que você não perceba. Agora, você acha que você ama porque você doa para o Médico Sem Fronteira, mas muitas vezes você tem um parente que está morrendo de fome. E só porque você não gosta muito dele, você manda para o Médico Sem Fronteira, que não tem problema. Mas antes, veja bem quem está perto de você. Porque o que vai receber lá nem sabe que você mandou. Não é? Nem sabe que você existe. Nem você sabe quem vai ser ajudado. Mas essa pessoa aqui, você sabe que existe. E aí não cuida, então fica meio estranho o amor ao próximo. Né? Outra que ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele quis dizer o que com isso? Veja, faça o que eu mostrei como deve ser feito. E só para lembrar, todo mundo aqui, tá? Nenhum de nós vai conseguir, tomara que alguém aqui consiga, né, chegar ao nível do amor de Jesus já nessa encarnação, se for possível, pode, graças a Deus, algum que já não vai nascer mais aqui, vai embora. Mas, quando Jesus veio e mostrou, ensinou e mostrou como fazer, deu uma aula mesmo, né? Chegou e falou assim: olha, gente, olha como ele faz, é assim que faz. Então, quando ele fez isso, ele fez a teoria prática para a gente, ele disse o seguinte: olha, o que eu estou falando e fazendo, eu estou dizendo que é possível que vocês podem fazer também. No mesmo nível que ele? Não. Mas começaram a fazer. É tanto que depois que ele desencarna, os discípulos entenderam esse processo e começaram com coisas assim. Não foram para coisas complexas, para do mundo inteiro, não. É tanto que somente na realidade Paulo de Tarso que depois começa a disparar o Evangelho para outras partes, onde ele podia, até a Grécia, Roma e outros cantos mais. Mas antes, os discípulos mesmo de Jesus, nenhum fez isso. Por quê? Não, porque eles tinham que começar primeiro onde eles vivem, onde eles se localizam. Não é? E devido às condições precárias da época de transporte, é óbvio que. E Paulo só fez isso porque ele tinha uma visão mais ampliada do negócio, que os discípulos não tiveram. Mas foi necessário os discípulos estabelecer algumas práticas, algumas coisas, para que Saulo, depois Paulo de Tarso, entendesse o processo e aí pudesse ampliar esse horizonte, essa ideia de divulgar para mais longe, para além da Palestina, para além de Israel. Então, nós vamos chegando aqui em João, né? A carta de João 1, capítulo 4, verso 16. Isso aqui está na Bíblia, não vai estar aqui. Deus é amor, e quem está em Deus, em amor, aliás, está em Deus, e Deus está nele. Então, isso significa dizer o quê? Se você, vamos dizer assim, poxa, eu acho que eu sou muito egoísta. Nossa, agora analisando, eu vou no centro, sempre ouço palestra, lá falo sobre a caridade, que é a manifestação do amor na prática. Ouço falar. Então, é assim, de repente, não queira fazer o amor no sentido, sabe, puramente espiritual, tem que começar do material, é assim que começa, se você tem dificuldade. Então, sou muito egoísta. O que pode ser feito? Opa, vou lá no socorro, lá no bairro que eu sou. E, um dia que der, vou conversar com quem faz parte da equipe, quem coordena a equipe e tal, eu quero ajudar, quero aprender. É assim que começa. Porque não é você querer sair, agora eu vou amar todo mundo, vou sair abraçando todo mundo. Primeiro, não é isso, que Jesus não fazia isso. Ele não saía abraçando todo mundo. Até porque ele tinha um bocado de inimigo. E não é porque ele amava, que ele era tolo, não é? De dar as costas a quem queria lhe desapanhar lá. Não se esqueça disso. Porque o amor, ele é muito
semelhante a uma serpente e uma pomba. Ele é de paz, mas ele é serpente, ele é esperto. Ele não morde, ele não envenena ninguém, mas ele não pode ser tolo, de cair na ingenuidade, de que se você lida com pessoas más, você deve buscar perdoar, porque é o primeiro passo para se adquirir o amor. Porque como é que você pode querer amar a Deus, o próximo, como a si mesmo, se você não consegue nem perdoar quem está do seu lado? Então não. É a mesma história lá, né? De ajudar quem está lá longe do que está aqui perto. Então, é tanto que perdoar vem da palavra perdonare, que significa doar-se em redor. Ou seja, é isso que significa em latim, perdonar. Doar em redor. Você se doa ao redor. Vai lá longe, é aqui. Aquele camarada lá cometeu, assassinou não sei quanto, tá? Não, deve se perdoar, tá? Você não está perdoando nem do seu lado, esquece aquele lá não tem nada a ver com você. Você tem aqui, com um parente difícil, com um colega de trabalho complicado, no trânsito, né? Então, quem dirige, então, é um verdadeiro laboratório, né, até onde você ama e até onde você não ama. Você está onde? No instinto? Né? Você já vai para cima? Ou mesmo se você não vai para cima, você deseja, fala, tomara que se arrepende, não goste de preferência, para não bater em ninguém só. Quando você para de fazer essa besteira. Não é? Isso é amor? Ou isso é uma manifestação de ódio momentâneo que vai se somando? E aí, complica as coisas para a gente. Porque é importante a gente lembrar o seguinte: no mundo nosso, como está hoje, complicado, porque você tem redes sociais, você tem internet, você tem mídia, você tem tudo, né? Já foi o tempo daquela televisãozinha de 14 polegadas, preto e branco, nem cortinha, era preto e branco. Então as cores escuras parecia preto, então vermelho, tal, azul, era preto. As cores mais claras, cinza, parecia branco, esbranquiçado, cinza. E que você tinha que levantar e mudar o canal. De vez em quando subia o sinal e você ia lá mexer, ou subia, tinha que mexer na antena lá fora, ou colocar o bombril, né, para melhorar a imagem, essas coisas. Isso foi, né? Hoje você tem tecnologia e tal, que você está de cabeça para baixo e você muda o canal, você já acessa a internet na própria TV, ela já é um computador, não é mais televisão, as novas, 4K da vida, daqui a pouco vem outros, já é um computador, não é mais uma simples televisão. E que está entrando dentro da sua casa todo tipo de informação. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente recebe. Mais do que nunca hoje a gente precisa usar um pouco isso. Porque a gente não pode esquecer de que todo mundo pode perceber. Quem quiser ler, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, vão se pegar a Bíblia que Kardec só pegou o aspecto moral do Evangelho. Ele não pegou coisas históricas, outras coisas. Mas se você pegar os Evangelhos, você vai perceber que Jesus de Nazaré, que era com certeza um indivíduo do mais alto nível de amor, ele não caía em nenhuma armadilha. Porque diz um espírito aqui no Evangelho do Erasto, que diz assim, somente lobo cai em armadilha de lobo. Então se você, mas eu amo, mas as pessoas abusam da minha bondade. Alguma coisa está errada com você não está amando. Porque para amar, não é simplesmente só o coração. Tem que ter pelo menos um pouquinho de, espera aí, esse está aí me explorando. Você não precisa odiar e nem desistir do amor. Porque vai surgir pessoas na sua vida, se você decidir, não, eu quero amar de verdade, conforme estão propondo para mim. E vou começar a amar. Mas, no começo, é complicado. Vai aparecer um monte de teste. É a mesma brincadeira da paciência, né? Que a gente diz, né? Não peça paciência para Deus nunca, por favor. Não faz isso não. Se alguém já faz isso, não faz isso, não esquece isso, não faz isso não. Porque, óbvio, se você
veja, se o que eu pedir para Deus, Ele vai mandar o quê? Como é que você vai saber que Ele deu paciência para você? Você pede paciência para Deus. Deus, dá paciência. Ah, beleza, eu dou paciência para você. Mas como é que você vai saber? Porque você tem que saber, não é Deus. Como é que você vai saber que você recebeu a paciência? Vai aparecer um monte de gente difícil pisando nos seus calos para ver se você realmente tem paciência ou não. Se não tiver o teste, como é que você vai saber? A mesma história está boa. Se você resolve amar mais profundamente, é óbvio que vai aparecer os testes. Então, não comece muito alto, comece por baixo, faz as coisas simples. E saiba que vai surgir os testes, porque são necessários para saber realmente se você realmente está firme no seu propósito, no que você é, que nem um aluno. Entra na sala de aula em fevereiro, quando chega lá para março, abril, até antes disso começa a aparecer provas, não é? Professor, ó, prova tal dia. Às vezes tem até o calendário. Aí você vai fazer prova. Por quê? São testes para saber até onde você está. É óbvio que os testes aqui na Terra, nas escolas, um tanto imperfeito, tem alguns problemas. Mas os testes divinos são perfeitos. É de acordo com a situação. Então, vai surgir dificuldades para que você se fortaleça, porque nunca ouvi dizer que um soldado que jamais foi para a guerra, que não tem um único ferimento, uma única cicatriz, ele é um guerreiro verdadeiro. Não é. Ele passou a vida inteira só treinando, então. Não é? Isso lembra algum exército aí de alguma nação, não é? A nossa, por exemplo. Né? Então, não tem teste. Então, se você pegar, por exemplo, o soldado brasileiro e o soldado americano, é óbvio que o soldado americano que já foi para a guerra, ele está quilômetros de distância, não do soldado brasileiro, por melhor que ele seja, mais competente que ele seja. Por quê? Porque ele não participa de guerra, portanto, ele, graças ainda bem, ótimo que não participa da guerra. Só que do ponto de vista militar, é horrível isso. Porque na hora do pega, não tem teste, não teve teste. Vai ter que começar do zero. E será que o treinamento realmente é o suficiente? Nem sempre. É tanto que tem muito aluno, muitas vezes, que o professor dá aula, nossa, o aluno é maravilhoso, não. Vai fazer a prova, é um desastre completo. Não é bem aquilo que fazer esse tiramento arrastando ali. Ele achava que ia ser nota 10, e não é, chegou num 5 ali, se arrastando, como é que é que... Aí o outro que, aquele lá não vai, ele tira 10 danado, sem colar, estou falando, não é? Então, os testes são assim. Não vai surgir testes para a gente. Agora, vale a pena, será que vale a pena amar? Vou finalizar. Será que vale a pena amar? Quem é o grande beneficiário do amor, da lei do amor? É quem ama. Não é? Não são os outros. Os outros vão só fazer parte desse processo, mas se eles não aprenderem, é problema deles. Mas a pessoa que ama, pega Chico Xavier, era um indivíduo amorável, tranquilo, em paz, mineirinho, tranquilão, um modelo de mineiro, mas muito mais do que isso, né? Muito amor. Ora, o grande beneficiário, tanto quanto esteve aqui agora que está desencarnado, ou vai saber se não já está encarnado em algum outro mundo, não é? Melhor do que o nosso, com certeza. Ele é o grande beneficiário do que ele fez. A gente só pegou carona, nós só pegamos carona, mas ele é o grande beneficiário. Eu não posso ser beneficiário do amor da minha esposa. Se ela é uma pessoa mais amorosa do que eu, e é com certeza, eu não sou beneficiário. Não existe herança com relação ao amor, é individual. O que a gente tem que fazer é, se tem alguém que você viu aquela pessoa, então procure aprender com ela, também a amar. Isso sim, se contagie, que você vai ser o grande beneficiário disso. Porque sempre foi, é e sempre será. O amor é o único remédio para todos os problemas do nosso mundo, que com certeza está bastante caótico. Mas
Mas o amor de Deus, que está pulsando por este planeta que passa por todas as dificuldades possíveis e imagináveis do passado e do presente. Paixões arraigadas que se manifestam de uma maneira absurda, tenebrosa, assustadora. Mas o amor de Deus se faz ainda muito mais presente. Muitos propagam por aí que as vibrações do mundo estão trevosas. Mas no meio a essas trevas, pessoas do bem estão encarnadas e iluminando. Porque lembrem-se que um palito de fósforo que é acendido numa escuridão ilumina um grande ambiente. E é pequenininho. Agora imagine o amor de cada um, que é possível de cada um de vocês, em cada lugar em que estejam. Vai iluminar e eliminar as trevas. Mas acima de tudo, neste momento de dificuldade, as grandes hostes espirituais estão na terra já, não para reencarnar, mas para vir vos proteger e vos ajudar, inclusive ajudar aqueles que estão levando o mundo para a perdição. Porque o amor de Deus não privilegia somente os que são bons ou que estão no caminho, mas privilegia, sem dúvida nenhuma, também, e dá o seu amor, o seu afeto àqueles que ainda não aprenderam o que é amar. Porque o mundo passa por um balanço. Mas esse balanço não é deste ano para o ano que vem. Ele tem um período demarcado pelo Criador, pelo seu amor. E o seu amor se derrama sobre todos nós muito mais. Porque num planeta onde tudo é amor já, o amor divino não precisa tanto. Mas num planeta que passa pelas dificuldades, como o planeta Terra, o amor de Deus é exigido muito mais. E a sua atenção é semelhante a um filho, 2 filhos. Um está legal, beleza, mas esse está complicado. Quem que vocês vão cuidar mais? Do que está bem ou do que está mal? E assim é Deus. Amor infinito. E que neste momento cuida, olha e sabe o que faz, porque o mundo não está perdido. Se assim o estivesse, ele já teria se perecido, destruído. Mas não aconteceu e nem acontecerá, porque o amor divino, o amor do Pai Celeste, está convosco, através de Jesus, das suas hostes, que estão muito mais próximos do que vocês pensam. Estão aqui neste momento, junto com cada um de vocês, desses 8 bilhões de encarnados e muito mais bilhões de desencarnados que passam por sofrimentos terríveis. E esse amor jamais nos abandonará, nunca, nem hoje, nem amanhã, nem sempre. Ele sempre estará conosco. Aí compete a cada um de nós nos ligar a esse amor, nos tornar um pouco desse amor no mundo, na nossa família, na nossa vizinhança, através da caridade, através do perdão, através do afeto e do carinho que possamos ter pelos nossos irmãos todos. E assim a gente agradece a Deus e eu fico por aqui. Me pegaram de surpresa.